Olá! Hoje vamos, assim, direto ao ponto com um tema bem denso, né? E que exige bastante sensibilidade. Vamos falar sobre o suicídio, mas por uma ótica bem específica, a do espiritismo. A nossa conversa vai se basear num artigo detalhado que a gente recebeu lá do portal Luz Espírita. Isso. A ideia é tentar entender como essa doutrina vê as causas, as consequências e até a prevenção disso tudo. É uma visão bem particular, com conceitos próprios. Ok, vamos desvendar um pouco isso. Com certeza. E é um assunto, infelizmente, de impacto global, né? A própria OMS classifica o suicídio como um problema sério de saúde pública. Sim. Para ter uma noção, em 2015 os números já eram assustadores. Mais de 800 mil mortes no mundo. Isso dá umas 12 para cada 100 mil pessoas. Nossa! É muito importante a gente frisar aqui, nossa análise vai se ater estritamente ao que essa fonte espírita apresenta, tá? O objetivo é entender essa visão específica. Interessante que o artigo já começa lembrando que isso, tirar a própria vida, é algo antigo, né? Atravessa a história, É. mas com significados, nossa, totalmente diferentes. Uhum. Para algumas culturas era tipo covardia, para outras, quase um dever. Sei lá, o seppuku no Japão dos samurais, né? Ou aquele costume antigo do sati, na Índia, as viúvas que se auto-imolavam. É fascinante mesmo ver essa variação. Porque, por um lado, a maioria das grandes religiões condena, né? Diz que a vida é um dom sagrado, intocável. Sim. Na Idade Média, a Igreja Católica chegava a negar enterro digno. Era bem pesado. Mas aí, por outro lado, a gente viu umas exceções bem gritantes. Como assim? Extremistas religiosos que usam ataques suicidas como arma, como na Jihad, ou aquelas seitas que tiveram suicídios coletivos, lembra? E até táticas militares, como os kamikazes japoneses na Segunda Guerra. Nossa, verdade. Isso mostra como o valor que se dá para a vida e para a morte pode mudar radicalmente dependendo da cultura, da época. E essa ambiguidade toda aparece até na cultura pop, né? O artigo cita a romantização lá em Romeu e Julieta. Clássico. Ou aquela polêmica toda com a música do Ozzy Osbourne, Suicide Solution, nos anos 80. Gerou um debate enorme sobre a influência da mídia. Lembro disso, foi bem controverso. E o artigo toca num ponto super atual, o impacto do cyberbullying, né, no aumento de casos entre jovens. E olha que doido, a fonte menciona uma previsão lá da Revista Espírita de 1866. Sério? De 1866? Sim, que já indicava um futuro aumento de suicídios, inclusive entre crianças, e ligava isso a fatores sociais e morais que estariam por vir. Bem premonitório, né? E impressionante. Essa variedade de olhares históricos, culturais, já mostra a complexidade do tema. Antes da gente mergulhar de vez na visão espírita, talvez valha lembrar rapidinho como a ciência costuma abordar isso hoje. Boa. A visão mais padrão hoje é a de saúde pública, né? Fatores de risco bem conhecidos: depressão, transtorno bipolar, dependência química, essas coisas. Uhum. E os gatilhos podem ser muitos: estresse extremo, problemas financeiros, perdas, relacionamentos complicados, o próprio bullying que a gente falou. Sim. E a prevenção foca muito em tratar essas condições de base, né? Apoio psicológico, psiquiátrico e também restringir o acesso aos meios letais. Claro, tem toda aquela discussão complexa sobre eutanásia, suicídio assistido, que são legalizados em alguns lugares, mas é uma exceção. Exato. E é justamente aí, nesse ponto, que a perspectiva espírita, segundo o material que a gente está analisando, busca oferecer algo a mais, uma camada adicional de compreensão. Como assim? Ela não ignora os fatores psicológicos ou sociais, de forma alguma. Mas ela tenta inserir tudo isso num contexto maior, que é o da vida espiritual, da continuidade da vida após a morte, e aí traz conceitos que acabam redefinindo um pouco o problema. Entendi. E o ponto central dessa visão espírita, pelo que eu peguei do artigo, é que o suicídio voluntário é visto como uma infração à lei de Deus. Isso. Que seriam, assim, as leis naturais que regem o universo e a evolução espiritual na visão deles. Seria como dispor de algo, a vida, que não te pertence de verdade. É isso? Exatamente essa ideia. A fonte até usa uma palavra forte de Kardec, que chama o ato de estúpido. Estúpido. Pesado.
Por quê? Porque nessa visão a morte física não é o fim de nada, sabe? O espírito continuaria existindo. E pior, sofrendo. Só que de forma talvez mais intensa e prolongada lá na dimensão espiritual. Nossa, Se a gente conecta isso com a ideia da reencarnação, que é super central para o espiritismo, sim, a base de tudo. a pessoa estaria, fugindo de um problema aqui, na vida material, para encontrar um problema potencialmente muito pior e mais duradouro do outro lado. É uma inversão total da lógica materialista que pensa em acabar com o sofrimento na morte. Essa ideia da continuidade do sofrimento, talvez até pior, é um dos pontos mais impactantes mesmo dessa visão. A consequência direta seria, então, interromper aquela vida, aquela experiência, né? Aquela encarnação. Exato. Interrompe abruptamente. E aí a pessoa teria que, eventualmente, recomeçar tudo. Enfrentar as mesmas lições, as mesmas provas que tentou evitar. E talvez até em condições piores. É o que a fonte sugere. O artigo cita um caso analisado por Kardec num livro chamado O Céu e o Inferno, sobre um espírito que teria repetido o suicídio em várias vidas e precisou recomeçar a mesma prova de novo e de novo até conseguir superar. Que coisa! E a responsabilidade, como fica nessa ótica? É só da pessoa? Não só dela. O material argumenta que induzir alguém ao suicídio, por exemplo, pode gerar uma responsabilidade espiritual pesadíssima, comparável à de um homicídio. Uau! E até a omissão, sabe? Quando você poderia ter ajudado a evitar e não fez, também teria suas consequências. E além disso, eles trazem uma categoria interessante que você mencionou antes, o suicídio moral ou indireto. Ah, sim. Lembro disso no texto. É tipo acelerar a própria morte com vícios, excessos, né? Um desgaste proposital da saúde. Isso seria visto como uma forma mais lenta, mas ainda assim consciente de desperdiçar a oportunidade da vida. Uma falta de coragem, eles dizem, diante das responsabilidades e aprendizados. Entendi, um esquecimento de Deus, como eles colocam, e uma falta de valorização da vida mesmo. Exatamente. É visto como um esquecimento das leis divinas e uma falta de valorização da oportunidade de aprendizado que a vida representaria. A doutrina espírita, pelo que o artigo mostra, parece bem detalhista nessas análises. Fala de várias situações com pesos diferentes. Sim, eles tentam diferenciar. Por exemplo, falam do suicídio quando a pessoa está completamente insana, louca mesmo. Nesse caso, dizem que a responsabilidade seria nula ou muito pequena, porque a pessoa não sabe o que faz, quase beirando a loucura, ou por pressão de costumes bárbaros, como naquele caso do Sati, na Índia. Mas e o sacrifício pela vida de outra pessoa? Isso é interessante. A fonte diferencia bem isso. Como? Se a intenção principal não é morrer, mas salvar o outro, mesmo que você arrisque a própria vida. Aí não seria considerado suicídio nesse sentido negativo, sabe? O problema é quando existe a busca premeditada da morte, mesmo que seja por um motivo nobre. Entendi. A intenção de morrer muda tudo. Exato. O artigo cita um espírito, São Luís, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que teria dito justamente isso. A intenção deliberada de morrer anula o mérito do sacrifício. Isso levanta umas questões bem complexas sobre intenção versus o ato em si, né? Com certeza. Outro caso que mencionam é de quem se mata pensando, sei lá, em ajudar a família com o seguro de vida. Uma ideia totalmente equivocada, claro. O ato continua sendo errado para eles, mas essa intenção nobre poderia aliviar um pouco a culpa espiritual. Deus levaria em conta, dizem. E tem um que chamam de suicídio involuntário. A pessoa se mata buscando algo melhor no além, ou para reencontrar alguém querido. E o resultado é o oposto. Acaba se afastando ainda mais do que buscava. Pois é. Mas o ponto central, assim, que a fonte martela bastante, é a gravidade maior nos casos premeditados, conscientes. Aqueles motivados pela fuga das dificuldades da vida. Tipo, problemas financeiros, decepções amorosas, essas coisas. Exato. Um trecho que citam de O Livro dos Espíritos classifica isso como falta de coragem moral, uma fraqueza diante das provas que, na visão deles, seriam necessárias para o crescimento espiritual. É o contrário da resignação e da fé que a doutrina tanto prega. E ainda falam de uma causa que pode passar batida para muita gente.
A influência de espíritos obsessores. Ah, sim. Esse é um ponto bem específico do espiritismo. Dão até um exemplo de um tal Antônio Bell, lá no Céu e o Inferno, que teria se sentido influenciado por outros espíritos. Isso aparentemente diminuiu a culpa dele, mas não o livrou totalmente das consequências. Uhum. Isso abre toda uma outra dimensão para pensar, né? Essa interação entre o mundo físico e o espiritual, afetando até decisões tão drásticas. Sem dúvida. Essa questão da obsessão espiritual é um elemento bem distintivo da análise espírita do suicídio e nos leva direto para as consequências espirituais que a doutrina descreve em detalhes. Que, pelo artigo, podem variar bastante de caso para caso, mas parecem ter elementos comuns, principalmente quando a morte é violenta. Parece que há uma dificuldade maior do espírito se desligar do corpo, né? Por causa da ruptura muito abrupta. Sim. A fonte descreve algumas repercussões principais que seriam comuns. Uma delas é a persistência de sensações ligadas ao corpo físico. É como se o espírito continuasse sentindo um reflexo da decomposição do corpo. Nossa, que agoniante. Exato. Gerando muita angústia, horror. E esse estado poderia durar, segundo eles, o tempo que aquela vida interrompida ainda deveria ter durado naturalmente. Esse desprendimento difícil prolongaria a confusão pós-morte. Essa confusão mental, a sensação de ainda estar vivo, isso parece ser algo recorrente nessas descrições espíritas, né? Muito recorrente. E junto com isso, viria um tormento psicológico bem intenso. O desapontamento, sabe? Por não encontrar o alívio que esperava. Mas, pelo contrário, ver os problemas talvez até multiplicados. Imagino que para quem era materialista e acreditava no nada, deve ser um choque ainda maior. Exatamente. O artigo enfatiza isso. Seria especialmente doloroso para essas pessoas. E também a incerteza sobre o futuro, gerando uma angústia profunda, principalmente para quem era ateu. Mas eles falam em alguma saída ou é só sofrimento? Não. É importante notar que a fonte sempre tenta equilibrar a ideia de justiça divina com a de misericórdia. A reparação seria possível, sim, através do que eles chamam de expiação. E como seria essa expiação? O artigo foca bastante na reencarnação, né? Como o principal mecanismo para isso. Isso. A pessoa voltaria à vida física para, digamos, completar o tempo que foi interrompido. E muitas vezes, segundo a doutrina, em condições consideradas difíceis. Difíceis como? Como, por exemplo, nascendo com alguma deficiência física ou intelectual, doenças congênitas graves, tipo câncer, problemas neurológicos sérios, limitações sensoriais como surdez, cegueira, mudez. Entendi. A doutrina interpreta isso como um reflexo, no novo corpo físico, do dano que o ato violento do suicídio causou ao perispírito, que seria aquele corpo semimaterial que liga o espírito à matéria, né? Certo. Obras espíritas bem conhecidas, como Memórias de um Suicida e Ação e Reação, que o artigo menciona, falam disso como se fosse uma espécie de terapêutica divina. Um caminho árduo, claro, mas necessário para reequilibrar o espírito. Essa ideia da reencarnação compulsória em condições difíceis é forte. Para quem ouve de fora pode soar quase como um castigo determinista. Como que a fonte concilia isso com o livre-arbítrio, que também é um pilar do espiritismo? É uma ótima pergunta. A perspectiva que o artigo apresenta não nega o livre-arbítrio, não. A escolha inicial de interromper a vida, essa sim seria um ato de livre-arbítrio, mas um que gera consequências. Ok. A reencarnação nessas condições difíceis seria, então, a consequência natural dessa escolha. Uma oportunidade de aprendizado e de reparação, entende? Não castigo arbitrário vindo de fora. E dentro dessa nova vida, o livre-arbítrio continuaria existindo. Como assim? Na forma como a pessoa vai lidar com essas novas dificuldades. Se vai ser com revolta, com mais desespero, ou se vai ser com resignação, com esforço para superar e aprender com aquilo. A escolha de como reagir ainda seria dela. Entendi, faz mais sentido visto assim. O artigo é bem direto ao ligar a visão materialista ao aumento do suicídio. A lógica que eles apresentam é: se não existe nada depois da morte, por que aguentar um sofrimento extremo aqui? A morte acaba aparecendo uma saída lógica. Exatamente. Kardec, segundo a fonte, critica muito quem prega essa ideia do nada, né? Por considerar que isso tira a esperança das pessoas. Exatamente.
Para essa visão espírita, o materialismo enfraquece a resistência moral da pessoa diante das dificuldades da vida. É a tal covardia moral que eles mencionam. E o espiritismo seria o oposto. Em contraste direto, o espiritismo se apresentaria como uma fonte de coragem moral. Como, através da fé num futuro espiritual, da compreensão de que as dificuldades aqui têm um propósito no aprendizado, na evolução, e aí desenvolveria a paciência e a resignação. Mas não uma resignação passiva, de braços cruzados, sabe? Certo. Uma resignação ativa, no sentido de lutar, de aprender com a situação. É fascinante pensar como a crença sobre o que acontece ou não depois da morte impacta tão diretamente a forma como a gente encara os desafios da vida aqui e agora. Totalmente. Claro que a prevenção do suicídio é um esforço que precisa vir de muitos lados, né? O apoio médico, psicológico, da família, da sociedade, tudo isso é fundamental. Sem dúvida. Iniciativas como o Setembro Amarelo ou o trabalho incrível do CVV, o Centro de Valorização da Vida, aqui no Brasil, são essenciais. E a fonte reconhece isso, né? Sim, reconhece. A abordagem espírita, pelo que o artigo mostra, não busca substituir nada disso, mas sim adicionar uma ferramenta específica de prevenção mais focada no fortalecimento interno do indivíduo. Como? A doutrina visaria fortalecer a pessoa por dentro. A ideia é que entender o propósito maior da existência e saber que os esforços são recompensados espiritualmente gera uma valorização da vida que funciona como um escudo protetor. Lembro que a fonte cita uma passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo que diz mais ou menos isso, que a serenidade e a resignação que vêm dessa compreensão seriam o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Exato. E para quem já está enfrentando essa tentação, essa ideia, especialmente se houver suspeita de influência espiritual negativa, a tal da obsessão, a recomendação deles é a prece e o estudo da doutrina, como forma de fortalecer a fé e buscar ajuda espiritual mesmo. Existe até uma prece específica no Evangelho, tanto pelos que já se foram dessa forma, quanto por quem está lutando contra essa ideia. A conclusão do artigo, citando Kardec, é bem assertiva, né? Diz que se a lógica materialista pode levar ao suicídio, a lógica espírita o evitaria. É uma afirmação forte. Chegam a dizer que o espiritismo já teria impedido muitos suicídios e que, se os princípios fossem aceitos por todos, o suicídio consciente simplesmente deixaria de existir. É bem forte o poder preventivo que eles atribuem a essa visão de mundo. Sem dúvida. É uma convicção profunda deles. E só para a gente fechar esse ponto, como fica a questão do suicídio assistido e da eutanásia nessa perspectiva espírita? O artigo toca nisso? Toca brevemente. Mesmo quando a intenção é aliviar uma dor considerada incurável, insuportável, a visão espírita apresentada no artigo considera essas práticas como formas de abreviar a vida indevidamente. Ah, então também não são aceitas. Pelo que está ali, não. Seriam interpretadas como uma falta de resignação diante das provas que seriam necessárias para aquele espírito. Parte do princípio de que toda dor, por mais difícil que seja para a gente aceitar humanamente, teria uma razão de ser no processo de evolução espiritual. Entendi. É uma visão bem consistente dentro da lógica deles, né? Exato. Bom, ficou bem claro a profundidade e a particularidade mesmo dessa análise espírita sobre o suicídio, né? Pelo menos como foi apresentada nesse material que a gente explorou. Uma visão que realmente bate de frente com o materialismo. Totalmente. Ao postular a continuidade da consciência, consequências espirituais bem específicas e principalmente ao tentar oferecer um quadro de sentido para a vida e para o sofrimento, que seria, no fundo, a base da proposta de prevenção deles. Exatamente. E talvez para a gente encerrar nossa conversa hoje, fique uma reflexão que essa análise toda acaba provocando, né? Qual seria? Se a gente parte dessa premissa espírita, de que as provações da vida, mesmo as mais difíceis, as mais excruciantes, são, na verdade, oportunidades de aprendizado, de reparação, essenciais para a evolução do espírito. Como que essa perspectiva poderia nos levar a reavaliar o que a gente considera sofrimento insuportável? E a nossa busca, às vezes, tão desesperada por alívio a qualquer preço? É uma pergunta que a fonte meio que deixa no ar, para a gente pensar. Uma excelente provocação, sem dúvida. Para a gente continuar refletindo mesmo.
E com ela a gente encerra esta análise aprofundada sobre a visão espírita do suicídio, baseada no material que a gente explorou hoje. Saiba mais pela Enciclopédia Espírita Online www.luzespirita.org.br